93. Faça o que quiseres, há de ser o touro da lei. No capítulo anterior, começamos a leitura do diário de Lu. Ela descreve que estão começando a ficar sem as drogas. Gretel está viajando, está cada vez mais difícil comprar as drogas nas ruas devido a mudanças nas leis e à desonestidade das pessoas. Ela está em conflito com relação ao seu amor por Peter. Ele se lembra de King Lamos e o bilhete oferecendo ajuda. Resolvem ir visitá-lo na esperança de conseguir as drogas com ele. Mas ele disse que não tinha e deu para eles um enorme e sombrio poema sobre morfina. Na sua conversa, Lamos tentou ensinar a Peter o conceito do faça o que tu queres, mas ele não conseguiu compreender. Contou uma alegoria sobre alpinismo e vontade que de alguma forma mexeu com Peter, fazendo com que ele adquirisse um pouco de respeito sobre Lamos, embora continuasse o odiando. Capítulo 2. Verão indiano. Essa é uma expressão que define um período de tempo não usualmente quente e seco e que costuma acontecer fora de época. Nós saímos rangendo os dentes com uma mistura de raiva e desânimo. Andamos sem rumo em silêncio. Um táxi parou e se ofereceu. Entramos apáticos e voltamos para cá. Nós nos jogamos em nossas camas. A ideia de almoço era repugnante. Estávamos muito fracos e irritados demais para fazer qualquer coisa. Não podíamos confiar em nós mesmos para falar. Nós devemos ter brigado. Eu caí em um estado de agonia sem conseguir dormir. Nossa visita ao estúdio havia se queimado em minha mente. Imaginei a carne da minha alma chiando sob o ferro branco quente da vontade de Lamos. Estendi minhas mãos para este diário. Aliviou-me escrever nele com todos esses detalhes. Eu estava pegando fogo com determinação apaixonada para lutar pelos H e C até o fim, e minhas mãos estavam atadas às minhas costas, meus pés estavam amarrados em uma corrente como uma bola de ferro. Eu não seria obrigada a parar por aquele animal. Nós íamos conseguir a droga apesar dele. Não seríamos tratados como crianças. Usaríamos o que quiséssemos, quanto quiséssemos e faríamos isso o tempo todo, mesmo se isso nos matasse. Esses pensamentos conflituosos duraram a tarde toda. Coque tinha ido dormir. Ele roncava e gemia. Ele estava como se tivesse sido condenado. Tinha 2 dias que ele não se barbeava. Minhas próprias unhas estavam pretas. Eu me sentia pegajosa e suada em todas as partes do meu corpo. Mesmo minhas roupas estavam jogadas de qualquer maneira. Coque acordou na hora do jantar. Não podíamos sair naquele estado. De repente, fomos atingidos pela percepção de que estávamos sendo notados no hotel. Tínhamos um medo horrível de sermos descobertos. Eles podem fazer alguma coisa, ainda pior que não sabíamos o que, e nos sentimos muito impotentes, fracos demais para mover mesmo um dedo. Não conseguiremos encontrar alguma coisa em algum lugar? Meu Deus, que sorte, que tola eu sou! Havia um pacote de H no bolso do meu vestido de viagem. Nós rastejamos até lá e a compartilhamos. Após a longa abstenção, o efeito foi milagroso. Coque se levantou quase ferozmente. A angústia desesperada de nossa necessidade o levou a uma ação rápida e resoluta. Ele chamou o barbeiro e o garçom. A empregada arrumou nossas coisas. Pagamos a conta e deixamos nossos pesados baús no hotel, explicando que tínhamos sido repentinamente chamados a negócios. Colocamos nossas malas em um táxi e dissemos: Euston, linha principal. Coque pediu para parar na Cambridge de Circos. Olha aqui, ele disse em um sussurro ansioso. Queremos uns quartos no Sorro, algum lugar francês ou italiano. O homem resolveu nosso problema. Ele encontrou para nós um pequeno quarto escuro e sujo no térreo, na Greek Street. A senhoria era uma espécie de sulista com um traço de sangue negro. Seu rosto nos disse que ela era exatamente o tipo de pessoa que precisávamos. Nós pagamos o táxi. Coque estava muito inquieto. Ele queria encontrar alguém que tivesse o que a gente necessitava. Ele se coçava todo e estava com medo. Sentamos na cama e começamos a fazer planos. 21 de agosto. Não me lembro de nada. Devo ter dormido repentinamente do jeito que estava. Coque tinha saído. Ele andou pela cidade a noite toda, os clubes e tal. Ele conseguiu 2 doses com Mabel Black, mas ela era tímida. Ele e Dick Wickman foram para Limehouse. Sem sorte. Eles quase entraram em uma briga com alguns marinheiros. Madame Bellini trouxe café da manhã. Comida horrível e digna de animais. Temos que comer um pouco, estou muito fraca. Ela entrou para limpar e arrumar o quarto. Eu a fiz falar sobre sua vida. Ela estava na Inglaterra há quase 30 anos. Eu entrei no assunto que nos interessava. Ela não sabia muito sobre isso. Ela achava que poderia ajudar. Uma das hóspedes se injetava. Ela perguntou se teríamos condições de pagar. É realmente muito cômico. 8.000 por ano e uma das casas mais bonitas perto de Londres. E aqui estamos neste buraco imundo sendo perguntados se temos condições de pagar por uma bruxa que nunca teria visto uma moeda de ouro em sua vida a menos que roubasse de algum cliente bêbado. Coque parecia ter perdido o senso.
Ele jogou uma nota de 50 libras no rosto dela. Ele ficou irritado com a atitude dela. Ela não falou mais nada. Ou ela achou que éramos espiões da polícia ou decidiu nos roubar. A visão do dinheiro a nocauteou por um tempo. Seu senso de proporção tinha sido destruído. Todas as ideias de negociar honestamente provavelmente foram afastadas de sua mente. O jeito dela mudou. Ela saiu. Pete me disse para irmos ver a garota narcótica. Era a primeira vez que ele falava comigo assim. Todo sentimento sexual está morto entre nós. Tentamos redescobrir a antiga paixão, mas era artificial, horrível, repulsivo, degradante e blasfemo. Por que isso? A neve intensificava o amor além de todas as possibilidades. No entanto, eu o amo mais do que nunca. Ele é meu garoto. Eu acho que ele deve estar doente. Eu gostaria de não estar tão cansada. Não estou cuidando dele adequadamente e não consigo pensar em nada, exceto em conseguir H. Não me importo muito com C. Eu nunca gostei mesmo muito de C. Ela me deixava confusa e doente. Não nos divertimos mais. Passamos o dia em um sonho sombrio e assustador. Não consigo me concentrar em nada. Quanto mais eu quero H, menos sou capaz de pensar como devo agir para conseguir qualquer coisa. Coque saiu batendo a porta. Ela não se fechou. Eu não poderia ir até a mulher desse jeito. Eu escrevi isso para tentar não chorar. Mas estou chorando, mas as lágrimas não saem. Estou choramingando como uma mulher que vi uma vez quando visitei o hospital. Eu não tenho um lenço. Não consigo me lavar nessa banheira suja e rachada. Nós não trouxemos sabão. A toalha está suja e rasgada. Eu ainda devo ter um pouco de H. Acabei por ir ver Lily Fitzroy. Como os homens podem lhe dar dinheiro? O cabelo dela é grisalho, grosseiramente pintado. Ela tem rugas e dentes podres. Ela estava na cama, é claro. Eu a balancei bruscamente para acordá-la. Perdi todos os sentimentos pelos outros e as pessoas percebem, e isso estraga o meu próprio jogo. Deveria fingir ter a gentileza e a bondade que costumava ter, o que costumava fazer as pessoas acreditarem que eu era uma tola amável. Alguém me disse uma vez que os adjetivos destroem os substantivos na literatura, e você certamente pode retirá-los. Ela é uma boa pessoa, mesmo assim uma pobre coitada e velha. Ela só usa M e só a consegue em solução pronta para injetar. Ela viu o que eu queria e me deu uma dose na coxa. Não chega ao ponto como H, mas afastava o pior do sofrimento. Ela nunca se levanta até a hora do chá. Eu deixei uma nota de 5 para ela. Ela prometeu ver o que poderia fazer naquela noite com o homem que consegue as coisas para ela. Ela ficou muito carinhosa em um estilo sentimental e maternal. Me contou a história de sua vida e assim por diante. Claro, eu tive que fingir estar interessada para mantê-la de bom humor. Tudo poderia depender disso. Mas foi horrível ter que deixá-la me beijar quando fui embora. Eu me pergunto se irei ficar assim se continuar com a droga. Que absurdo sem sentido. Pelo que sei, isso pode ter impedido que ela fosse mais rápido ainda. Ela deve ter tido uma vida podre e sem dignidade. A maneira como ela agarrou as 5 libras foi a pista para entender seus problemas. Isso e sua ignorância sobre tudo, exceto sobre os tipos mais desagradáveis de vício e os mais cruéis de crime. A morfina certamente me fez muito bem. Sou completamente eu. Eu sinto isso pela maneira como estou escrevendo agora. Eu tenho um ponto de vista impessoal e silencioso. Voltei ao meu senso de proporção. Posso pensar nas coisas consecutivamente e me sinto fisicamente muito mais forte, mas estou com muito sono de novo. Alegria. Coque acabou de chegar cheio de boas notícias. Ele parece bem, tão bem quanto ele pode se sentir. Ele conseguiu uma amostra de um traficante que conheceu no Histeria. É bem honesta. Colocou-o para cima em 1 segundo. Existem 2 tipos lá, o homem com a droga e o vigilante. Eles conversam sobre negócios no banheiro, e se outro homem entrar, o traficante desaparece. Em caso de perigo real, ele se livra de sua amostra rapidamente, evitando qualquer possibilidade de ser encontrada. A perda é insignificante. Eles podem comprar o material por alguns shillings a onça e vendê-lo por não sei quantas vezes o seu peso em ouro. Teremos uma ótima noite hoje. 22 de agosto, uma noite infernal. Coque manteve seu encontro com o traficante. Conseguiu 10 libras em H e 15 em C. E a H era quase nada, e a C tão adulterada que pegamos todo o lote e mal valia a pena falar sobre. Que animais ruins são as pessoas. Como os homens podem tirar proveito das amargas necessidades dos outros? Foi a mesma coisa na guerra com os aproveitadores. Sempre foi assim. Estou escrevendo isso em um banho turco. Eu não aguentava mais aquela casa repugnante. Fiquei bem melhor. A massagem acalmou meus nervos. Eu dormi por um longo tempo e uma xícara de chá me reviveu. Tentei ler um jornal, mas cada linha abre mais a ferida. Eles parecem ter enlouquecido por causa das drogas. Suponho que isso seja realmente natural. Lembro-me de meu pai me dizendo uma vez que a desigualdade de riquezas e todas as artimanhas do comércio surgiam de restrições artificiais.
A fraude da noite passada só foi possível pelo grande filantropo Jabé Pla. Seu diabólico ato contra os narcóticos criou o tráfico que ele estava tentando abolir. Isso não existia antes, exceto em sua imaginação podre. Recebo encantamentos repentinos de cansaço total. Narcótico me colocaria de pé. Nada mais tem surtido efeito. Tudo que acontece me faz querer cheirar, e toda dose faz alguma coisa acontecer. Não se pode fugir da gaiola, mas a complexidade me faz... Não consigo pensar no que comecei a dizer. Minha mente para de repente. É como deixar cair uma necessaire de inutilidade. Você vai pegá-la e as coisas estão por toda parte, e sempre parece que algo está faltando. Nunca se pode lembrar o que é, mas o sentimento de aborrecimento é intenso. Está misturado com medo vago. Muitas vezes esqueci as coisas antes, acontece o tempo todo com todo mundo, mas isso não os incomoda. Mas agora, toda vez que lembro que esqueci alguma coisa, me pergunto se é efeito da H ou da C, ou se é a mistura das duas que está atrapalhando minha mente. Minha mente insiste em ficar lembrando daquele negro americano que conhecemos em Nápoles. Ele disse que a neve tornava as pessoas esquisitas e céticas. Era uma expressão muito estranha. Por cético, ele quis dizer suspeito, eu acho. De qualquer forma, eu entendi. Inconstância. Não consigo mais me concentrar nas coisas como antes, exceto, é claro, na única coisa. E mesmo isso é confuso. Não é um pensamento claro. É uma aflição, um medo e uma dor, e um arrebatamento sinistro. E desconfio de todos que vejo. Eu me pergunto se eles acham que estou drogada e se eles podem fazer algo horrível. Estou sempre atenta para que as pessoas não me façam algum truque sujo, mas isso não é uma ilusão. Vi mais maldade e traição desde a noite em que conheci Coque do que no resto da minha vida. Parece que entramos em um cenário ruim de alguma forma. E, no entanto, meus amigos mais antigos, não posso confiar neles como confiava. Eles são todos iguais. Eu me pergunto se isso é uma ilusão. Como posso eu saber? Eles agem de maneira engraçada. Estou inquieta. Como alguém pode ter certeza de alguma coisa? Não se pode. Quanto mais se pensa, mais se vê que deve ser assim. Veja como Freckles nos decepcionou. Pelo que sei, pode haver algum motivo por trás de uma mulher realmente legal como Gretel, ou Mabel Black. Eu realmente desconfio de mim mesma, eu acho que é isso. Eu devo ir para casa. Espero em Deus que Coque tenha encontrado alguma coisa em algum lugar. Encontrei Mabel Black saindo da Burlington Arcade. Ela parecia bem, com todos os sorrisos. Uma saia branca muito curta e um novo par de botas de couro quase até os joelhos. Elas devem ser terrivelmente quentes. Ela me levou para uma casa de chá muito elegante, com difusas luzes em tom de rosa refletidas no teto azul. A combinação formava um roxo maravilhoso. Tem um recanto fechado por cortinas cor de canário e um conjunto de almofadas das mais lindas que eu já vi. 2 cadeiras grandes e uma mesa baixa. Eles trazem o chá de casca de ovo mais delicioso importado da China e cigarros Dolly com folhas de rosa. Mabel falava centenas de palavras por minuto. Ela encontrou um tipo de mina de ouro, um garotão romântico de 65 anos. Ele havia comprado para ela um chicote com um cabo de marfim esculpido, a cabeça de um cavalo de corrida com olhos de rubi e uma coleira de ouro. Perguntei-lhe rindo se dava para mantê-lo em ordem, mas o que ela mais gostava era de H. Ela pegou uma garrafa cheia, colocou uma porção generosa em um envelope e me entregou. Na primeira tentativa, que alegria! E então, como todos nós somos estranhos. No minuto em que ela estava na minha bolsa, no meu sangue, minha mente começou a trabalhar livremente. A irritante estupefação passou como acordar de um pesadelo de asfixia, e chegou a mim com a força de um golpe cujo efeito não era devido a H, ou quase nada. Quando usamos em Nápoles, não nos fez muito bem. Por que fui transferida para o céu essa tarde? Por que eu encontrei minhas asas? A resposta veio tão rápida quanto a pergunta. É a atmosfera de Mabel e o alívio da minha preocupação. Com isso veio o medo racional da droga. Perguntei-lhe se ela nunca teve nenhum problema em usá-la. Você não pode dormir sem usá-la, disse ela, mas não como se tivesse muita importância. E ela dá nos nervos de vez em quando. Ela teve que correr para encontrar seu namorado para jantar. Voltei para nossa pequena e suja cova, transbordante de alegria. Eu encontrei Coque esparramado na cama nas profundezas do desânimo. Ele não se mexeu quando entrei. Corri até ele e o cobri com beijos. Seus olhos estavam pesados e inchados e seu nariz estava escorrendo. Dei a ele meu lenço e o levantei. Suas roupas estavam todas amassadas e, claro, ele não tinha se barbeado. Não pude resistir à tentação de provocar o meu querido. Meu amor voltou e me inundava. Eu me impressionava com a dor de sentir que ele não respondia. Eu abracei a dor em meu coração. Meu sangue batia forte com a alegria do poder. Eu segurei em meus braços. Um ato delicado e ele era meu. Eu não tinha forças para me divertir ao máximo. Piedade e ternura trouxeram lágrimas aos meus olhos. Sacudi uma dose daquela embotada magia branca.
Ele a cheirou com uma estúpida letargia, como um homem que perdeu a esperança na vida, mas ainda assim toma seu remédio como rotina. Ele foi voltando gradualmente, mas dificilmente era ele próprio até a terceira dose. Eu cheirei uma também para fazer companhia a ele, não porque eu precisava. Mandei-o fazer a barba para sair e comprar roupas limpas. Tenho um prazer curioso ao escrever este diário. Agora sei porquê e isso me assustou bastante. Foi apenas essa frase casual do King Lamos. Seu diário mágico. Eu flertei muito com Lamos, mas era principalmente ostentação. Eu não gosto daquele homem por vários motivos. Por Júpiter, eu sei por que isso também. É porque sinto que ele me despreza intelectualmente e porque eu o respeito. Apesar da minha antipatia, estou ansiosa para mostrar a ele que não sou tão canalha afinal. Um de seus caprichos é fazer com que seus alunos mantenham esses diários mágicos. Acho que tomei parte disso por uma competição, porque eu tenho que produzir algo muito mais interessante do que qualquer coisa que eles façam, quem quer que sejam. Aí vem Peter Pan, ele não envelheceu afinal. Fizemos uma refeição maravilhosa no querido e velho café. King Lamos veio até nossa mesa, mas ele disse apenas algumas palavras. Então você entendeu, Coque retrucou. Eu odeio prejudicar sua reputação de profeta, Sr. Lamos, mas não se para só por precisar parar. Eu entendi, como você diz, e agora, com sua permissão, vou mostrar a você que podemos parar. Lamos mudou de atitude como um flash. Seu sorriso desdenhoso tornou-se como o nascer do sol na primavera. Está falado, disse ele. Estou feliz que você tenha entendido a ideia. Não pense que estou tentando te atrasar, mas se você achar mais difícil do que imagina, não tenha muito orgulho de vir até mim. Eu realmente sei algumas dicas razoavelmente boas. Fiquei feliz por Peter ter aceitado a ideia bem. Estando em boa forma, ele percebeu, suponho, que era um negócio sério. Podemos encontrar um problema. 23 de agosto. A noite foi um milagre. Continuamos conseguindo o H de maneira bastante constante. Eu acho que a C estraga tudo. Nosso amor floresceu novamente, como se fosse uma nova criação. Estávamos caducando em uma felicidade sem limites. Desperto, para sempre desperto. Desperto como em um batismo. Enquanto o sono é um caminho aberto, desperto no vazio o abismo. Mas não da angústia indescritível que o poeta estava escrevendo. É uma calmaria sem forma, mas amor, nós nunca amamos assim antes. Tínhamos contaminado o amor com a grosseria do corpo. O corpo é um instrumento de infinito prazer, mas a excitação e o desejo mancham sua sublimidade. Estávamos conscientes de todos os filamentos do menor nervo, e para isso é preciso estar em uma inefável inércia. H nos dá coceiras, e coçar dá um prazer infinito, mas isso é apenas um resquício do instinto animal. Depois de um tempo, é possível apreciar a sensação que faz com que você queira se coçar. É uma felicidade impessoal perfeitamente indescritível e indescritivelmente perfeita. Não posso medir a grandiosidade da minha consciência, mas posso apontar as transformações em todas as características dela. Estou escrevendo isso no clima de modo de registro angelical. Estou vivendo na eternidade, e as coisas temporais se tornaram símbolos tediosos e estúpidos. Minhas palavras são véus da minha verdade, mas sinto um prazer bem definido neste diário. King Lamos está sempre na raiz da minha mente. Ele é Júpiter e eu surgi do seu pensamento. Minerva, deusa da sabedoria. Os eventos mais extraordinários da vida são frivolidades. A sublimidade de minhas concepções varre tudo de lugar nenhum para lugar nenhum. Por trás do meu hino articulado há um silêncio de aço inoxidável. Não estou escrevendo por qualquer motivo, nem mesmo para ler. A ação é automática. Sou a primogênita do King Lamos sem uma mãe. Eu sou a emanação de sua essência. Fiquei deitada a noite toda sem mover um único músculo. A proximidade de meu marido completou o campo magnético de nossa intimidade. Ato, palavra e pensamento foram igualmente abolidos. Os elementos da minha consciência não me representavam mais. Eram faíscas arrancadas de nossos eus. Aqueles eus eram seres completos. Qualquer expressão direta deles eram necessariamente parciais, incompletas e inadequadas. As estrelas são imperfeições da noite, mas pelo menos esses pensamentos são incomensuravelmente mais rápidos e claros do que qualquer coisa que eu tenha pensado a vida inteira. Se algum dia eu acordar, parece impossível que eu deva, esses escritos provavelmente serão bastante incompreensíveis para mim. Não foram escritos com o objetivo de serem inteligíveis ou qualquer outro propósito. A própria ideia de ter um propósito é completamente desprezível. É o tipo de coisa que um ser humano teria. Como pode um ser supremo que habita a eternidade ter um propósito? O absoluto, o todo, é imutável. Como então poderia querer mudar? Atua de acordo com sua natureza, mas toda essa ação é sem efeito. É essencialmente ilusão.
E quanto mais fundo alguém penetra em seu interior, menos é influenciado por tais ilusões. Enquanto a noite passava, me vi cada vez menos perturbada por minhas próprias emoções pretensiosas. Eu me senti dissolvendo deliciosamente na ausência da suspensão para a serenidade da minha alma. Eu acho que escrever isso me ajudou a lembrar como eu costumava pensar que era a realidade. Era hora de sair e almoçar. A exuberante apatia parece insuperável. Não é fome, é hábito. Algum instinto, alguma lembrança obscura e obscena, aquele atavismo do selvagem à espreita que nos leva a levantar e sair. A técnica para fazer isso é dar 3 ou 4 pequenas tiradas rápidas. Seria muito melhor nesse caso, mas não temos. 1º de setembro. Quantas eras e eras se passaram? Esses alojamentos imundos eram o Éden sem a cobra. Nossas vidas eram inocência, sem trabalho, sem pensamento. Nós nem comíamos, exceto a pouca comida que a mulher trazia. A propósito, nós a assustamos. Ela não pode ou não quer nos conseguir nenhuma H ou C. A garota da morfina desapareceu. Não tenho certeza, isso não importa, mas acho que a proprietária, nunca consigo me lembrar o nome da mulher. Ela me faz lembrar aqueles dias terríveis em Nápoles. Nos disse que ela roubou algumas coisas de uma loja e foi parar na cadeia. Foi um grande incômodo, porque eu tive que vestir minhas roupas e ir ao encontro de Mabel. Felizmente, ela estava perto e tinha um bom estoque. Devemos estar aumentando a dose muito rapidamente, mas não tenho certeza, porque também não prestamos atenção nisso, muito menos no tempo. Contar as coisas é desnecessário, degrada-nos. Certamente, essa é a diferença entre espírito e matéria. É animalesco ser limitado. Koch concorda comigo sobre isso. Ele acha que estou escrevendo coisas maravilhosas, mas assim que chegamos a assuntos comuns, brigamos o tempo todo. Nunca concordamos em nada, a razão é evidente. Ter que falar destrói a sinfonia do silêncio. É odioso ser interrompido. Tenta interromper alguém para pedir um cigarro. Eu não queria me incomodar em sair de novo, então fiz Mabel me dar o máximo que pudesse. Ela prometeu conseguir um pouco mais e entregar no próximo domingo. Nós não estamos muito bem, nenhum de nós. Deve ser esse quarto escuro e sujo e a atmosfera ruim, e o barulho da rua me dá nos nervos. Poderíamos ir a Barley Grand, mas é muito problemático. Além disso, pode quebrar o feitiço da nossa felicidade. Nós dois temos um pouco de medo disso. Isso já aconteceu uma vez antes e não queremos arriscar. Requer que tenhamos um direcionamento muito inteligente para manter o rumo. Por exemplo, uma noite usamos muito e ficamos mal. Demorou 3 ou 4 horas para melhorarmos e foi um inferno absoluto. Meu coração fica um pouco irritado às vezes. Isso de certa forma é bom. Peter Pan tem conhecimento médico. Ele saiu, conseguiu um pouco de estricnina, o que me levantou. Champanhe ajuda bastante no efeito da H. Você não deve beber direto. O jeito certo é saborear muito lentamente. Ajuda a colocar as mãos em movimento. Mandamos um garoto e recebemos 3 dúzias de pequenas garrafas. 5 de setembro. O mundo é como um porco. Continua sempre colocando o nariz onde não é chamado. Estamos esgotados no banco. Koch teve que escrever para o Sr. Wolf. Isso deveria parar, ele exclamou. Equivale a barulho na igreja. Um lampejo do velho Peter Pan. 8 de setembro. A mulher diz que é na terça-feira e estamos ficando sem. Por que as pessoas não conseguem cumprir suas promessas? Tenho certeza que Mabel disse domingo. Fim do 2º capítulo. Você que perseverou e chegou até aqui pode dar uma força para o canal, curtindo, compartilhando, vendo os outros vídeos. É um incentivo para a gente continuar o trabalho. O amor é a lei, amor sob vontade.